Hoje, uma entrevista ao vivo com os ministros Zélia Cardoso de Mello, Bernardo Cabral e Antônio Rogério Magri. Inflação, salários, preços, dívida externa. Quais as novas medidas econômicas? O que vai mudar com o novo governo? Participação, Joelmir Betting e Paulo Henrique Amorim. Ao vivo, direto de Brasília. Hoje, depois de Tieta. Lava-louça Brastemp informa a hora certa. Brastemp, trabalhando cada vez mais para você trabalhar cada vez menos. Por causa da mulher. Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. O presidente Collor faz mudanças profundas na economia. Agora é vencer ou vencer. O Cruzeiro volta a ser a moeda nacional. A maior parte dos cruzados novos vai ficar retida nos bancos. Os preços até 15 de abril continuam iguais aos da última segunda-feira. A ministra da Economia garante que o salário real será preservado. O presidente Collor leva o plano econômico ao Congresso. Pela primeira vez, um presidente atravessa a pé a Praça dos Três Poderes com todos os ministros. Nossos comentaristas que passaram o dia todo de plantão em Brasília vão explicar nesta edição os detalhes das mudanças na economia. Veja agora no Jornal Nacional. A Nova Jerusalém tem o orgulho de apresentar o maior espetáculo teatral ao ar livre do mundo. 9 palcos, 50 atores e mais de 500 figurantes no tema mais emocionante da Terra, a Paixão de Cristo. De 7 a 14 de abril, sempre às 18 horas, em Nova Jerusalém, Pernambuco. A história da fé em superprodução. O presidente Fernando Collor anunciou logo no início da manhã as medidas que mudam a vida do país. O anúncio foi feito numa reunião com o Ministério e as lideranças dos partidos. Depois ele foi ao Congresso, recebeu missões estrangeiras e ainda surpreendeu muita gente. Hoje, um novo estilo de trabalho pousou no Planalto. O presidente Fernando Collor chegou de helicóptero às 6h40 da manhã para a primeira reunião do Ministério. O presidente ainda esperou 15 minutos pela ministra da Economia, a única que chegou tarde, e abriu a reunião que confirmou a habilidade dele em usar o poder da comunicação. O anúncio das primeiras medidas do governo Collor foi transmitido ao vivo para todo o país, num horário em que muita gente ainda estava em casa. Às 10h30 da manhã, o presidente Fernando Collor de Mello inovou e surpreendeu outra vez. Saiu a pé para ir ao Congresso Nacional. A caminhada de 4 minutos foi outra oportunidade para que as câmeras registrassem mais esta marca do estilo Collor. De volta ao palácio, o presidente continuou a tarefa de receber líderes estrangeiros que vieram para a posse. No final da tarde, outra surpresa do novo presidente. Os dragões da independência se prepararam para a saída dele pela rampa do palácio. Mas a centena de pessoas que esperava ver o presidente Collor viu frustrada o helicóptero decolar pelo outro lado do palácio. O ritmo de trabalho do primeiro dia de governo do presidente Fernando Collor parece ter sido ditado muito mais por uma tendência do que por uma simples coincidência. Para amanhã, sábado, o presidente reservou o dia inteiro para despachar normalmente aqui no Palácio do Planalto. Os funcionários do Palácio já foram avisados para chegar às 8 da manhã e para se prepararem para um dia de expediente normal. O presidente Fernando Collor anunciou logo cedo o programa econômico para os ministros e lideranças políticas. O presidente dividiu as medidas em 3 blocos, começando pelo que ele chamou de saneamento moral. 1. Abuso econômico. Passa a dar até 5 anos de cadeia neste país. Esconder mercadorias. Exagerar nos preços. Iludir o consumidor. Levará para trás das grades o gerente, o diretor e o dono da empresa. 2. O funcionário público que participar de atos lesivos ao fisco será demitido e será preso.
3. Extinção de todas as mordomias, pagamentos disfarçados de salários, etc. 4. O anonimato da riqueza escusa, conseguida com sonegação, está extinto. Acabaram os títulos ao portador e o sigilo protetor até de criminosos. 5. As grandes fortunas passarão a pagar sua contribuição para sanear o país. 6. Os ganhos de capital obtidos nas bolsas de valores passam a ser tributados, encerrando-se assim uma odiosa discriminação. O presidente Fernando Collor determinou ainda que o déficit público este ano seja zero. Para isso, ele adotou as seguintes medidas: reforma administrativa com o fechamento de ministérios, autarquias e empresas públicas e afastamento de maus funcionários. Suspensão de todos os subsídios, inclusive os concedidos às exportações e à informática. Os agricultores passam a pagar imposto sobre os lucros. Redução da perda de receita pela indexação dos impostos devidos à União e a atualização das alíquotas do imposto sobre produtos industrializados. Reajuste de preços públicos. O presidente Fernando Collor falou ainda sobre as medidas de modernização da economia. 1. A flutuação cambial sob controle do governo. 2. Redução das barreiras à importação e estímulo à participação de capital estrangeiro no desenvolvimento nacional. 3. Demarragem de um ambicioso programa de desestatização. 4. Privatização de débitos para com a União, através de leilões de indivíduos interessados em receber dívidas atrasadas do governo federal. 5. Criação de certificados de privatização, instrumento de viabilização rápida do processo de desestatização, que serão adquiridos compulsoriamente por instituições financeiras, fundos de pensão, companhias seguradoras, etc. Sobre preços e salários, o presidente Fernando Collor determinou o seguinte: os salários de março vão receber a inflação integral de fevereiro. Os preços voltam aos valores do dia 12 de março. No dia 15 de abril, começa a política de prefixação de preços e salários. O presidente determinou ainda o pagamento de mais impostos nas aplicações do mercado financeiro. E o cruzado novo é substituído pelo cruzeiro. Não temos alternativas. O Brasil não aceita mais derrotas. Agora é vencer ou vencer. Que Deus nos ajude. Muito obrigado. O governo extingue 24 repartições públicas e empresas estatais no primeiro dia da reforma administrativa. A medida provisória 151, que saiu no Diário Oficial distribuído hoje, com data de ontem, traz a lista das autarquias, fundações, empresas públicas e de economia mista que deixam de existir. Entre as autarquias acabam a Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste, SUDECO, o Departamento Nacional de Obras e Saneamento, DNOS, o Instituto do Açúcar e do Álcool e o Instituto Brasileiro do Café. Das fundações, 8 vão ser extintas: a Fundação Nacional de Artes, FUNARTE, Fundação Nacional de Artes Cênicas, FUNDACEM, a Fundação Brasileira do Cinema, FCB, Fundação Cultural Palmares, Fundação Nacional Pro Memória, Fundação Nacional para a Educação de Jovens e Adultos, EDUCAR, e a Fundação Museu do Café. As empresas públicas que vão acabar são as seguintes: Empresas de Portos do Brasil S.A., Portobras, Empresa Brasileira de Transportes Urbanos, EBTU, e a Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural, Embrater. 8 empresas de economia mista foram extintas pela medida provisória 151. Elas são as seguintes: Companhia Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras, a CAEB, Banco Nacional de Crédito Cooperativo, BNCC, a Petrobras Comércio Internacional, Interbras, a Petrobras Mineração S.A., Petromisa, Siderúrgica Brasileira S.A., Siderbras,
Distribuidora de Filmes S.A. Embrafilme, Companhia Brasileira de Projetos Industriais Cobrap e, por último, a Companhia Brasileira de Infraestrutura Fazendária, Infas. O país parou à espera dos detalhes do plano econômico. Até a entrevista coletiva da ministra Zélia Cardoso de Mello, marcada para as 2h da tarde, ninguém sabia exatamente o que havia mudado na economia. A ministra chegou ao auditório do Ministério da Economia às 3 da tarde com 1 hora de atraso. Para ajudá-la a explicar a reforma na economia, estavam lá o presidente do Banco Central, Ibrahim Eres, o secretário nacional de Política Econômica, Antônio Candir, e o presidente do BNDE, Eduardo Modiano. Além de detalhar o plano, a ministra Zélia Cardoso de Mello disse quem perde e quem ganha com as novas medidas. Não há, nesse conjunto de medidas, não há nenhuma penalização aos milhões de brasileiros que ganham menos do que 5 salários mínimos ou que ganham menos do que 3 salários mínimos, aos 60 milhões de brasileiros que ganham menos do que 5 salários mínimos. Não há nenhuma penalização à classe trabalhadora e não há nenhuma penalização aos pequenos poupadores. Então ganha a sociedade brasileira, porque a gente vai ter um país com mais justiça fiscal, com mais justiça social. E perdem, evidentemente, todos aqueles que ganharam com a inflação nos últimos anos. Esses perdem, com certeza. E ganham, portanto, todos aqueles que perderam com a inflação nos últimos anos. O que muda na vida do brasileiro com a reforma da economia anunciada pelo presidente Collor e pela ministra Zélia Cardoso de Mello? Como ficam os salários, os preços, as contas a pagar, as contas a receber, as dívidas, a sua caderneta de poupança, as aplicações no overnight, o seu dinheiro que está no banco? Nossos comentaristas vão explicar nesta edição do Jornal Nacional. Nos Estados Unidos, o mercado financeiro reagiu com surpresa às medidas econômicas brasileiras, mas já dá sinal de confiança no caminho escolhido pelo presidente Collor, como informa de Nova York o repórter Antônio Augusto. A reação das instituições financeiras americanas varia entre a aprovação e a surpresa. Os títulos da dívida externa brasileira subiram 0,75% hoje. Os analistas acham que essa é uma variação pequena demais para ser levada em conta, mas é, pelo menos, uma demonstração de confiança na economia brasileira. O mercado precisa de alguns dias para digerir e entender as medidas econômicas. Eu falei com corretores dos títulos brasileiros e eles acham que o pacote é positivo, em linhas gerais, principalmente no que toca às privatizações. Não há pânico, o mercado está calmo, mas deve tomar impulso de novo a partir de segunda-feira e ao longo da semana que vem. Um dos banqueiros mostrou relutância quando soube das medidas que retêm a poupança e sobrecarregam a carga de impostos. Ele preferiu não comentar essas medidas, só desejou que elas tenham o efeito esperado. Uma festa em Goiânia comemora a volta à cidade do ex-ministro Iris Rezende. Foi hoje à tarde. O ex-ministro da Agricultura do governo Sarney foi recebido por uma multidão em Goiânia. Faixas e bonecos saudaram o ex-ministro, que já foi governador de Goiás. Ele disse que só tinha uma explicação para ser recebido por tanta gente num dia de semana: o fato de ter dedicado sua vida pública ao povo de Goiás. As mudanças na economia. Como vai ser o controle de preços? E como fica o dinheiro da poupança, do over, dos fundos e depósitos à vista? Veja em instantes. Um produto só é a Grale depois de ter sido desenvolvido e aprovado no maior campo de provas que existe. A Grale, trabalhando com o futuro. De 16 a 20 de abril, a economia brasileira estará voltada para um lugar: 16º Congresso Nacional de Bancos. Em Brasília vão se reunir banqueiros, parlamentares, autoridades governamentais, economistas, lideranças sindicais e convidados internacionais para discutir e traçar os novos rumos da economia brasileira. São os bancos contribuindo para um Brasil melhor. 16º Congresso Nacional de Bancos, 1990. Novos tempos, novos rumos. Radiais de aço Firestone. Firestone.
Porque há momentos em que a última coisa que você vai lembrar é que existem pneus. A vida roda melhor no Firestone. Você vai ver agora um investidor recebendo diversas e tentadoras opções de investimento. Todas muito fascinantes, prometem mundos e fundos. Mas ele sabe que nenhuma é tão segura quanto a caderneta da Caixa Econômica Federal. Vem para a segurança da Caixa você também. Como fica a situação dos preços das mercadorias? Joelmir Bettinger. As regras do jogo para o reajuste dos preços foram estabelecidas pela medida provisória 154. Os preços ficam tabelados pelos valores praticados segunda-feira passada, dia 12. E quem vai dizer quais são esses valores ou esses preços é a SUNAB, que deve divulgar o primeiro tabelão amanhã. Novos reajustes de preços públicos ou privados só com autorização do governo. O tabelão da SUNAB vai orientar tanto o vendedor como o comprador. Em abril começa o regime de pré-fixação dos reajustes de preços e salários. São índices diferentes no percentual e na data. O índice dos salários é divulgado no dia 15 de cada mês. O índice dos preços no primeiro dia útil de cada mês, primeiro dia útil. O primeiro índice dos salários será divulgado no dia 15 de abril. E o primeiro índice de reajuste dos preços só será divulgado no dia 1º de maio. Ou seja, a pré-fixação dos preços só começa a vigorar daqui a 45 dias. O detalhe importante, o índice pré-fixado dos preços funciona como teto, não pode ser atravessado para cima. E o índice de pré-fixação dos salários funciona como piso, não pode ser atravessado para baixo. E assim como não é proibido reajustar salários acima do piso, também não é proibido reajustar preços abaixo do teto. Claro, se a concorrência assim aconselhar ou se a falta de caixa na empresa assim o exigir. E quem não cumprir ou quem violar o tabelamento dos preços até 30 de abril ou a pré-fixação dos preços a partir de maio? Bem, quem violar será enquadrado pela medida provisória 153, que é um novo instrumento legal que define crimes por abuso do poder econômico. Crimes punidos com... Eles vivem com gente na mesma família? Exato. De 200 mil até 5 milhões de BTNs, o que daria hoje em cruzeiros uma multa realmente colossal, equivalente a quase 150 milhões. A medida provisória 153 tanto do consumidor como em defesa da boa e leal concorrência. Um governo capaz de erguer o Brasil à altura do valor de sua gente e do lugar que merece no concerto das nações. Obrigado a minha querida Alagoas. Que Deus nos ajude nesta difícil tarefa de governar este grande país. Muito obrigado. O presidente Collor recebe do ex-presidente Sarney a faixa presidencial, símbolo do poder. E assim nas primeiras medidas do novo governo. Você vai ver daqui a pouco. O Brasil está sob observação. Todos sabemos que o país está doente e precisa de cuidados. Mas não é só do presidente da República a responsabilidade de conquistar um Brasil melhor. Se cada empresário assumir o presidente que é, o Brasil será um país muito mais saudável. Saúde. Que esta seja a primeira medida de todos os presidentes. Mãe, me dá um pedaço disso, mãe, posso tomar aquilo? Sua mãe já cansou dessa história, né? Quando você quiser comer uma coisa deliciosa, saborosa, pede assim, ó, mamãe, me dá um pedaço de leite? Você vai comer uma coisa muito, muito gostosa. Sua mãe vai ser muito, muito nutritivo. E como funciona? Mãe é assim,
Queijo. Queijo, 100% alimento, 100% saboroso. Sabe que porta metálica você encontra nas melhores lojas de material de construção? Que porta? Exatamente, que porta. Que porta é bonita, prática e resistente. Mas como? Que porta? É isso mesmo. Que porta. Bem acabada, batente reforçado, vários modelos. E os preços... Que porta. E só a legítima Que Porta vem com esta identificação. Que porta. Esse nome diz tudo. O presidente Fernando Collor recebeu a faixa presidencial pouco depois do discurso de posse no Congresso Nacional. O presidente Collor desce a rampa do Congresso Nacional e vê o povo, pela primeira vez, como presidente empossado. Com as mãos fechadas e a emoção contida, o novo chefe do governo brasileiro ouve o hino nacional e o som dos canhões. Num voo rasante, aviões cruzam o céu da cidade que ele conhece bem e que em abril vai fazer 30 anos, o tempo em que o Brasil ficou sem um presidente eleito pelo povo. Bandeiras se agitam em frente ao Palácio do Planalto, um samba discreto e um frevo eufórico esperam o presidente. Um palhaço dá cambalhotas na rampa, faz a alegria do segurança que faz a retirada do palhaço, mas com simpatia. Outros tempos. Em carro aberto, o presidente Fernando Collor dá a volta no Congresso Nacional. Com ele estão o vice Itamar Franco e os chefes dos gabinetes civil e militar. O presidente acena para o povo, que responde em centenas de vozes o nome do presidente. O passo histórico começa. O presidente Collor sobe a rampa. O presidente que entra se encontra com o que sai. O presidente da transição entrega a faixa para o que foi eleito pelo povo. A faixa que ele, José Sarney, não recebeu do último presidente militar. O ex-presidente José Sarney se despede do poder. Embarca num ônibus que o levará ao aeroporto. O destino, São Luís do Maranhão. O novo presidente começa a traçar o destino do país, assina as primeiras medidas provisórias e vai ao parlatório, um gesto que há muito tempo o Brasil não via. O parlatório é um símbolo de democracia. Ele foi construído para que um presidente da República possa falar diretamente ao povo. O único presidente que usou essa tribuna no ato de posse foi Jânio Quadros. O presidente Fernando Collor estava emocionado quando ficou de frente para a aglomeração de pessoas que se formou na Praça dos Três Poderes. E me comprometo mais uma vez a dar o melhor de mim, a dar a minha saúde e a minha própria vida, se necessário for, para cumprir rigorosamente com o nosso programa de governo. Que Deus ajude o presidente da República, que Deus ajude os seus ministros, que Deus ajude o nosso povo, para que nós encontremos definitivamente a trilha do crescimento econômico e da justiça social. Obrigado, minha gente. Até um outro dia. A posse do presidente Fernando Collor levou a Brasília personalidades brasileiras e representantes de vários países. Cerca de 1000 convidados especiais assistiram à festa de perto. O cerimonial dividiu os convidados em dois grupos, brasileiros de um lado, estrangeiros de outro. Os brasileiros chegaram pela parte de cima do Congresso, onde um longo tapete vermelho foi estendido. Mas para passar por aqui, só com um convite especial. Os carros formaram fila de espera. Vieram ex-ministros, novos ministros, governadores e empresários. Mas a maior atenção ficou mesmo para outra entrada. Pela rampa principal do Congresso, chegaram os convidados estrangeiros. Aqui era o lugar da grande pompa, com direito à banda de música, tropa formada, além da segurança reforçada com agentes brasileiros e dos visitantes. Por essa rampa passaram representantes do mundo inteiro. O presidente de Cuba, Fidel Castro, chegou cheio de agentes de segurança em volta. E por coincidência, logo atrás, veio o vice-presidente americano, Dan Quayle, com mais segurança ainda. Mas o caminho exclusivo das autoridades estrangeiras também foi usado por dois garotos brasileiros, convidados muito especiais. Os filhos do presidente Collor, Arnon Afonso e Joaquim Pedro.
9h37. Chega o presidente eleito, Fernando Collor de Mello. Ele vem no Rolls Royce presidencial. A festa agora é dentro do Congresso. Na primeira fila ficaram de um lado os convidados estrangeiros mais importantes e do outro a mulher Rosane. Mas o filho mais velho do presidente Collor preferiu mesmo assistir à cerimônia sentado na escada. Ele estava compenetrado e na saída disse numa frase o que espera do governo do pai. Espero que ele faça um bom governo e ajude todo mundo. Os convidados começam a partir para a etapa seguinte da posse. Entre eles, o presidente das organizações Globo, jornalista Roberto Marinho. E a ex-primeira-dama, dona Sara Kubitschek, viúva do presidente Juscelino. O Brasil até hoje se lembra do presidente Juscelino Kubitschek. A senhora acha que pode surgir um novo governo parecido? Acho, como não. Acho muita semelhança em temperamento e disposição. E o caminho entre o Congresso e o Palácio Planalto foi percorrido a pé pela maioria dos convidados. Chefes de Estado, chefes de governo, autoridades, convidados em geral. Foi uma passeata como Brasília nunca viu. Os convidados correm agora para entrar no Palácio Planalto. A atriz Cláudia Raia é uma das últimas a chegar. Só o presidente Collor veio de carro. Mas o final da solenidade é longe dos olhos dos convidados VIPs. O presidente vai para o parlatório, fica de frente para o povo. E os convidados especiais têm que se contentar em arranjar um lugar na janela. Os ministros do novo governo também tomaram posse hoje em Brasília. Cada ministro recebeu cargo no ministério que vai atuar. O ministro Zíris Silva tomou posse na infraestrutura que vai reunir 3 ministérios. Ele recebeu o cargo do ministro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães, que representou os ministros dos Transportes e das Minas e Energia. No discurso, o ministro Zíris Silva elogiou o papel do atual governo na transição. A ministra Zélia Cardoso de Mello tomou posse no Ministério da Economia, que vai reunir os atuais Ministérios da Fazenda, Planejamento e Desenvolvimento Industrial e Comércio. Estiveram na posse os ocupantes dos 3 ministérios e também a mãe do presidente Fernando Collor, Dona Leda, e os filhos do presidente Arnon e Pedro Mello. A mãe da ministra, Dona Zélia, ficou muito emocionada. No discurso de posse, a ministra disse que o Congresso vai ser importante para a execução do plano econômico do novo governo. Com as lideranças parlamentares e com todos os demais integrantes das 2 casas do Legislativo, um canal permanente de comunicação, de modo a que os parlamentares brasileiros estejam permanentemente informados de nossas ideias e de nossos propósitos. A transmissão do cargo ao ministro das Relações Exteriores, Francisco Rezec, foi rápida. No discurso, o ministro reafirmou o objetivo do novo governo de modernizar as relações do Brasil com a comunidade internacional. O ministro Abreu Sodré e todo o corpo diplomático compareceram à posse. O ministro Bernardo Cabral recebeu o cargo do ministro Saulo Ramos. A posse teve tanta gente que na saída o ministro Cabral ficou praticamente cercado pela multidão que queria dar os cumprimentos. Logo depois da posse, o presidente Fernando Collor começou a cumprir uma das principais promessas de campanha, a reforma administrativa. Hoje de manhã no Palácio do Planalto já dava para ver uma imagem da reforma administrativa. A fila dos ministros que saem é longa, são 26 pessoas. A fila dos que chegam só tem 12 ministros, e isso é só o começo. Cada um desses ministros, na sua área, terá de cumprir as determinações de enxugar a máquina, reduzir o quadro funcional e dispensar servidores. Cada ministro do novo governo, ao ser indicado, recebeu um manual de instruções que determina quantos assessores, secretárias, funcionários ele terá para trabalhar e qual será o salário e a gratificação de cada um deles. Foi criado um padrão para todos os ministérios. A secretária deste ministro aqui não vai ganhar menos nem mais do que a secretária do ministro do prédio ao lado. A reforma administrativa vai afetar a vida de praticamente todos os funcionários públicos. O presidente Collor vai encontrar na folha de pagamento quase 1.300.000 funcionários. Nas estatais estão 600.000. Na reforma do novo governo, só há lugar para 500.000 funcionários. A administração direta tem quase 700.000 funcionários. 130.000 são concursados. Com eles, nada vai acontecer.
mas há 570 mil contratados sob o regime da CLT. 80 mil deles vão ficar sem função no novo governo. 50 mil podem ser demitidos. Metade dos quase 50 mil cargos de confiança e de nível intermediário foi abolida. Os funcionários com duplo emprego público vão ter de optar por um deles num prazo bem curto. Quem trabalha em ministérios ou órgãos extintos já vai saber amanhã de manhã o que pode acontecer. Quando eles chegarem ao trabalho, vão encontrar uma cartilha com as novas instruções. Os funcionários que não forem aproveitados em outros órgãos vão ficar em disponibilidade. E isso quer dizer redução de salário. Tudo aquilo que o funcionário recebe além do salário base, como gratificações, anuênios, quinquênios, vai ser reduzido proporcionalmente ao tempo de serviço. Os funcionários em disponibilidade vão ficar em casa, esperando que o governo encontre uma nova função para eles. O presidente Fernando Collor assinou 5 medidas provisórias e 4 decretos. Entre as medidas provisórias, 2 tratam da venda de imóveis funcionais e das mansões do governo em Brasília. Outra extingue repartições públicas ligadas à administração federal. A previsão é que 300 repartições públicas deixarão de existir. Devem permanecer 200. A acumulação de cargos públicos fica proibida em um dos decretos que o presidente assinou. Outro decreto dá início ao corte das despesas do serviço público. As 5 medidas provisórias e os 4 decretos vão ser publicados no Diário Oficial de amanhã. A reforma administrativa do governo Collor vai prosseguir com outras medidas. Joelmir Betting. A reforma administrativa detonada no ato da posse é o primeiro tiro na guerra santa contra a inflação. Ela vai eliminar desperdícios dentro do governo. E a inflação brasileira tem 2 pernas: a ganância do setor privado e a gastança do setor público. De nada adianta controlar, tabelar, congelar preços e salários, juros de aluguéis, sem acabar com o desperdício, o empreguismo, a corrupção, o privilégio, a sonegação. A reforma administrativa é o primeiro choque para dentro do governo, depois de fracassados no governo que passou, 3 choques no lado de fora. Você vai ver como é que o novo governo vai controlar preços e reajustar salários. E a estratégia para enviar as medidas ao Congresso, em instantes. Sente bem, sinto mais prazer, refrescante é saber viver bem com menos de uma caloria. Gostoso é o nosso dia a dia, fica feliz. A gente vive assim, com Galecão, saúde viver em forma. O nosso combustível toca o progresso na indústria, desenvolve a agricultura, melhora a criação, abastece cidades inteiras e ainda por cima dá conforto e alegria para muita gente. Se o seu negócio ou lazer também é tocado a água, abasteça aqui. Junsondas Poços Artesianos. Água. Abasteça aqui. Telefone 011-434-8700. Que tal você ganhar esta gota de ouro? É fácil. É só lembrar das gotas de Minerva Plus. Tem Minerva Plus neutro, coco, tropical, lima-limão e maçã. Escreva os nomes desses 5 tipos de Minerva Plus e envie um rótulo do seu favorito para a Caixa Postal 505 São Paulo. Promoção Gotas de Ouro. Veja os ganhadores da semana às quartas-feiras na novela das 7. Minerva Plus, as gotas que valem ouro. As portas de um Brasil novo estão se abrindo. Acredite, entre sem bater. Depois de passar a faixa, o ex-presidente José Sarney viajou para o Maranhão. No aeroporto de São Luís, o ex-presidente foi recebido por milhares de pessoas. O ex-presidente ficou emocionado com a recepção.
e abriu as portas da casa dele na Praia do Calhau para receber cumprimentos. Serei um soldado, como todos nós, a serviço da prosperidade do nosso país. Eu desejo ao meu sucessor que ele não tenha as dificuldades que eu tive. Eu desejo que o Brasil possa progredir, que ele possa fazer o que eu não pude fazer. O ex-presidente José Sarney disse ainda que se sente feliz por ter concluído a transição democrática e ter entregue o país com liberdade plena. No fim da tarde, o presidente Fernando Collor recebeu os cumprimentos das delegações estrangeiras que vieram assistir à posse. A cerimônia foi no Itamaraty. O presidente estava acompanhado pelo vice Itamar Franco e pelo chanceler Francisco Rezec. Ele recebeu 17 presidentes e primeiro-ministros, 2 vice-presidentes e representantes de todos os países que mantêm relações com o Brasil. Entre os presidentes, a maioria foi de latino-americanos, como Alan Garcia, do Peru, e Patrício Aylwin, do Chile, que acaba de ser empossado. Virgílio Barco, da Colômbia, é protegido por forte esquema de segurança. Ele está ameaçado pelo cartel de Medellín. O presidente que mais demorou falando com Fernando Collor foi o da Nicarágua, Daniel Ortega. A Costa Rica mandou o presidente Oscar Arias, Prêmio Nobel da Paz, pela mediação dele nos conflitos da América Central. Fidel Castro, em uniforme militar de gala, fez sensação no Itamaraty. Da Europa vieram Felipe Gonçalves, primeiro-ministro socialista da Espanha, e o primeiro-ministro italiano Giulio Andreotti. O encontro do presidente Fernando Collor com o vice-presidente americano Dan Quayle foi bastante caloroso. Amanhã é ponto facultativo nas repartições públicas federais de todo o país. O decreto foi assinado no início da noite pelo secretário-geral da Presidência da República, embaixador Marcos Coimbra. Só os serviços essenciais funcionam normalmente. A reforma econômica do governo Collor só vai ser conhecida amanhã pela manhã. Mas o editor de economia da Rede Globo, Paulo Henrique Amorim, antecipa agora algumas das mais importantes mudanças na economia. A política para conter a inflação será a soma de uma pré-fixação de preços e salários e um controle rigoroso para que os preços fiquem dentro dos limites da pré-fixação mensal. A professora Zélia Cardoso de Mello me disse hoje, pouco antes da posse, que os salários de março vão receber a inflação integral de fevereiro. A partir daí, começa a funcionar a pré-fixação. A inflação de abril vai ser fixada em 40%. Assim, os salários de abril, que serão pagos em 1º de maio, e os preços são limitados em 40%. Se a inflação de março ficar acima de 40%, o governo vai reconhecer publicamente que houve perda. Isso vai acontecer pela primeira vez num programa anti-inflacionário. O governo admitir a perda salarial. E de posse desse argumento, os trabalhadores devem ir às empresas buscar a diferença. É um incentivo ao sindicalismo de resultados. Só tem um problema. A empresa que pagar acima dos 40% não pode repassar para os preços. O líder sindical Luiz Antônio Medeiros, que esteve na posse de Antônio Rogério Magri, me disse que um grande setor industrial do ABC de São Paulo já se teria comprometido a pagar a diferença sem repassar para os preços. Em todo esse esquema de pré-fixação, ficou previsto que a inflação de maio será limitada em 20% e a de junho em 10%. De qualquer forma, no final de junho, os trabalhadores receberão a diferença entre a inflação pré-fixada e a inflação verdadeira. A professora Zélia Cardoso de Mello me disse também o seguinte: vai haver um controle brutal da liquidez. Os bancos vão ter muito pouco dinheiro para emprestar. Outra coisa, virão impostos pesados sobre as aplicações financeiras, ela me falou. Quando os bancos abrirem na segunda-feira, os investidores vão ter uma noção do tamanho do imposto que vão passar a pagar. E o que eu mais ouvi hoje aqui em Brasília: os bancos vão pagar a conta. O presidente Collor já tem pronta a estratégia para enviar as medidas ao Congresso Nacional. Alexandre Garcia. O primeiro dia de trabalho do presidente da República, Fernando Collor, vai começar muito cedo amanhã. Ele já convocou os assessores dele para estarem aí no Palácio do Planalto às 6h30 da manhã.
porque às 6h45 começam a chegar as lideranças políticas do Congresso Nacional para uma reunião ministerial que vai começar às 7 horas. Vão participar dessa reunião as lideranças do PFL, do PL, do PDC, do PTB, do PDS, do PRN, do PST, do PSDB e do PMDB. Durante essa reunião, o presidente Fernando Collor vai expor, vai antecipar as medidas de governo que serão enviadas ao Congresso Nacional e vai ficar aberto a perguntas, inclusive com a ministra da Economia ao lado dele. Depois que terminar a reunião ministerial, ele começa uma série de reuniões com os presidentes e primeiros ministros que estão em Brasília. Com um deles, ele vai assinar o seu primeiro ato internacional. É com o presidente Carlos Menem da Argentina. Eles vão assinar o ato da construção de uma ponte sobre o rio Uruguai, da construção de um gasoduto entre os dois países e um protocolo de intenções de relacionamento bilateral. Ele vai interromper essa série de reuniões com presidentes e primeiros ministros para atravessar a rua. Ele vai pessoalmente ao Congresso Nacional levar as medidas do governo, que, aliás, em relação ao próprio governo, são bem mais profundas e abrangentes que muita gente imagina. Ele pretendia entregar essas medidas para todos os deputados e senadores reunidos em sessão extraordinária do Congresso Nacional. O ministro da Justiça, Bernardo Cabral, me disse agora há pouco que a incompreensão de duas lideranças de oposição levantou impedimentos de ordem regimental para a entrada do presidente. Mesmo assim, ele está indo ao Congresso Nacional e vai entregar as medidas ao presidente da Casa, senador Nelson Carneiro. Amanhã, logo depois do Bom Dia Brasil, a Rede Globo transmite a primeira reunião ministerial do governo Collor. Você vai ter a cobertura completa da nova política econômica do país logo após o anúncio das medidas. O Brasil viveu hoje um dia histórico. Depois de 29 anos, o país assistiu à posse de um presidente eleito pelo voto direto. Em Brasília, a solenidade da posse foi uma festa de democracia e emoção. Quando esse 15 de março for contado pela história, poderá acrescentar a lembrança de quem participou e viu esse capítulo com outros olhos. Testemunhas de um dia claro, típico de Brasília. Dona Raimunda veio toda de azul. Não acho importante um dia destes, um dia como este, né? Meias palavras também contam a história. E quem hoje atravessou a esplanada, mais do que frases, levavam o mesmo sentimento. Ave Maria, estou muito emocionada. Você pode notar pela minha voz. Hoje foi dia de ocupar os espaços de Brasília. A Praça dos Três Poderes, há muito tempo, não tinha essa cara. Hoje, além de ser a Praça do Poder Executivo, do Legislativo e do Judiciário, é principalmente a praça de todos nós. A emoção passa pelos ministérios, espera na calçada, anda de Rolls Royce. E a história nunca saberá de qual lado estava a emoção maior. Enquanto o presidente canta o hino nacional no Congresso, Maria, que veio toda de branco, enfrenta um pelotão inteiro para tentar chegar perto do presidente. Damião, com seu jegue, não veio de tão longe, de uma cidade satélite de Brasília. Ele diz que é o cobrador de promessas, fala de democracia e tudo isso é motivo de choro. Estou emocionado porque o momento é de emoção, é de choro e de alegria. Porque o povo também chora. A emoção de Luiz Carlos tinha um som mais grave. O grito de um berrante para o presidente. Quantos brasileiros que levantaram a voz nesse momento não teriam se calado só para ouvir a conversa dos dois presidentes na hora da mudança? Ou a troca de cumprimentos desses dois brasileiros que, neste momento, superaram qualquer divergência. A despedida do presidente que desceu a rampa não foi menos emocionada que o discurso do presidente que subiu ao parlatório. Nos momentos finais desta festa, a Praça dos Três Poderes era um mundo de vastas emoções, lançando ecos de um hino antigo que a história sempre consegue renovar.
cada posse, Brasília cumpre seu destino de monumento à soberania do Estado brasileiro. Na festa de hoje, como em toda festa democrática, a beleza da cidade curvou-se a uma soberania maior. À frente de cada palácio, o brilho insinuado de uma imagem pequena e torta, fonte verdadeira da vontade popular, a urna. Repleta de votos, é ela que decide quem deve ocupar as formas majestosas do poder. Modesta, a urna se recolhe e se esconde até a próxima eleição. Mas é preciso não perdê-la de vista. Na arquitetura do poder, quem manda é o voto, o seu voto. Boa noite. Uma boa noite. Rede Globo São Paulo. Assista agora Tieta. Toda Copa tem um hino, uma música de gravata, muito bem comportadinha. Ouve só o som desta Copa italiana. Mas quando se trata de Brasil, pelo sim ou pelo não, o pagode oficial ganha logo uma nova versão. Foi o que aconteceu com o Dali Brasil, o hino de 86. Som na caixa, vamos ouvir outra vez. O nosso time arrasa, e na Espanha o Brasil mostra a cara. Não adianta os coreanos chorar, o brasileiro vai arrepiar.